Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 1, O Reino de Deus. O governo divino de eternidade a eternidade. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, O Reino de Deus. A desconexão da criação. Domingo. Ler com oração João capítulo 17, versículos 21 e 22. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Unidade perfeita, Deus e o homem. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério oculto por gerações, que Deus revelou a seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os anjos também não conheciam esse mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 6 de Efésios capítulo 3. Isso não está mais meramente no nível da criação de Deus. Agora esse mistério foi levado para outro nível, o nível de Cristo e da Igreja, da nova criação. Lúcifer achava que isso ficaria somente no nível da criação. Pensava que Deus precisava dele para lidar com as criaturas e que isso duraria para sempre. Entretanto, se esse fosse o plano de Deus, ele não precisaria ter criado o tempo, mas poderia permanecer na esfera da eternidade. Ele criou o tempo para algo muito superior. Deus não queria apenas reinar sobre as criaturas, ele queria a nova criação. O plano de Deus é obter uma nova criação. E nessa nova criação, Satanás não tem nada a fazer, nenhuma competência ou incumbência. Ele não pode dispensar a vida de Deus, nem gerar essa nova criação. Só Cristo pode fazer isso. Isso os anjos não sabiam. Nós hoje temos grande responsabilidade no plano de Deus, pois é o Evangelho que pregamos que gera essa nova criação para Deus. Quando saímos às ruas para orar pelas pessoas, quando falamos com elas sobre a palavra de Deus, ou quando deixamos em suas mãos um livro que fala do Evangelho do Reino, conectamos as pessoas a Deus no plano da nova criação. Esse é o efeito do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse mistério estava oculto em Deus que criou todas as coisas. Efésios 3:9. Deus não revelou esse mistério no plano da criação. Isso só foi revelado no plano da nova criação, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, 10 e 11. Os principados e potestades são os anjos caídos que se rebelaram e seguiram Satanás. O reino de Deus existe de eternidade a eternidade. Deus então criou o tempo. O objetivo de Deus ao criar o tempo e a criação era extrair dela a nova criação. Se o propósito de Deus ficasse apenas na criação, seria superficial demais. O propósito eterno de Deus é muito mais nobre e elevado do que pensamos. A corrupção de sua criação pela queda do homem não atrapalhou seu propósito eterno. Deus tem criado, a partir do Evangelho, sua Igreja, a nova criação. E essa nova criação vai ter um relacionamento totalmente diferente com o Criador. É pela fé na palavra de Deus que sua obra é realizada e a nova criação é gerada. O objetivo da criação é Deus extrair dela a nova criação. Satanás não consegue fazer isso,
mas Cristo fez. Graças a Deus. Cristo não só nos redimiu como criação, mas também nos tornou uma nova criação. Por sua redenção, Ele nos limpou das consequências malignas da queda e, por meio da regeneração, nos deu uma nova vida, a qual criou um novo homem, uma nova criação. Hoje Deus está trabalhando para que sejamos inseridos nele. Satanás jamais conseguiria fazer isso. A nova criação e Deus serão um. Lúcifer queria estar assentado ao lado de Deus, mas nós e o próprio Deus seremos um. Querido leitor, essa unidade não é algo que o homem consegue fazer. Essa unidade só o Espírito consegue fazer. Por isso, limpemos nossa alma de toda impureza. Behemoth e Leviatã não devem ter lugar na vida da igreja. Sejamos puros, simples, transparentes, não guardando qualquer outra intenção no coração. Estejamos contentes onde o Senhor nos colocar para servir-lhe. Busquemos apenas o que Deus nos deu, nada além disso. Assim, juntos concluiremos o plano de Deus e nós e Ele seremos totalmente um. O objetivo final de Deus é extrair da velha criação a nova criação. Essa nova criação, a Igreja, será a esposa de Cristo e se unirá definitivamente a Ele, tornando-se os dois um só Espírito. Essa unidade ninguém mais separará. João viu isso em Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse capítulo 21, versículos do 1 ao 3. Hoje vivemos uma sombra de nossa união com Cristo. Na época da Nova Jerusalém, Deus e o homem habitarão juntos. Ou melhor, como o Pai e o Filho habitam um dentro do outro, nós agora habitamos no Filho, que nos colocou no Pai. Esse é o tabernáculo de Deus com os homens. Esse versículo na versão da Bíblia de Jerusalém diz: Nisto ouvi forte voz que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles. Eles serão seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Apocalipse 21, versículo 3, Bíblia de Jerusalém. Nosso Deus na eternidade futura será diferente do Deus da eternidade passada, pois terá o homem consigo. Ele será conhecido como Deus com eles, ou seja, Deus com os homens. Veja que trabalho maravilhoso. Lúcifer achou que entendia a Deus, mas estava enganado. Deus é infinitamente superior a ele. O plano de Deus é magnífico e perfeito. Aleluia! Com a rebelião de Satanás e a queda do homem, o universo foi desconectado de Deus. Infelizmente, os elementos satânicos ainda estão em nós. Temos as mesmas tendências que precipitaram a corrupção e a queda de Satanás. Se permitirmos que eles cresçam em nós, isso pode atrapalhar-nos e, pior, atrapalhar a igreja e a obra do Senhor. Essa palavra tem como objetivo estabelecer o reino de Deus. Já estamos no final dos tempos. Não temos mais tempo a perder. Que essa palavra nos alerte e limpe de toda a impureza que ainda houver em nosso coração, em nossa alma. Não precisamos arrepender-nos apenas dos pecados graves que cometemos, mas também das coisas que provêm de nossa vida da alma. Embora muitas vezes não consideremos graves, elas são sim, por tudo que vimos nesta mensagem, muito graves. Dessas coisas também precisamos arrepender-nos cabalmente no pó e na cinza. Assim, o Senhor encontrará liberdade na igreja e nos usará cada vez mais. Jesus é o Senhor. Pergunta de hoje: qual é o objetivo de Deus ao criar o tempo e a velha criação?
teu falar, ó Salvador. Jamais vou duvidar, é encorajador. Fiel me faz andar, mas tua glória vem, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória